Olá, meninos e meninas, professora Ana Flávia. E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos mais uma vez aqui com as nossas videoaulas, hoje com a nossa disciplina de História, dando continuidade ao nosso assunto sobre a Grécia Antiga. Lembrando a vocês que nas nossas aulas anteriores estudamos sobre as civilizações cretenses e hoje vamos observar os principais pontos, as principais características sobre os espartanos. Bora lá! Como vai proceder a nossa aula? Você que tem um livro, pegue o seu livro para acompanhar e fazer marcações propostas da nossa aula. Você que não tem um livro, pode acompanhar pela tela que eu estou espelhando o assunto para você. Então, a desculpa de não ter livro para realizar a atividade, para prestar atenção na aula, ó, não cola, não dá certo, tá bom? Então, vamos lá. Professora, então eu posso usar marca-texto no livro? Se você puder usar, tudo bem. Se não puder, sublinha, marca as palavras importantes, os pontos importantes com lápis, sem nenhum problema. Vamos lá. Nós temos o seguinte: Esparta, a polis guerreira. O que sabemos sobre a Grécia Antiga tem como base fontes históricas que se referem principalmente às cidades de Atenas, situada na região da Ática, e Esparta, localizada no Peloponeso, ou seja, na península do Peloponeso. Hoje, basicamente, vamos falar sobre os espartanos. A cidade de Esparta foi fundada pelos dórios, que dominaram toda a região e conquistaram as terras. Sua sociedade era fortemente militarizada, onde os esparciatas, descendentes dos dórios, controlavam as instituições políticas e se dedicavam às atividades militares. Professor, o que eu vou marcar deste parágrafo? Você vai marcar exatamente essas palavras que foram demarcadas por mim na hora da leitura. Fundada pelos dórios, melhores terras, fortemente militarizada, descendentes dos dórios, instituições políticas e atividades militares. São palavras-chave, informações para você compreender melhor o nosso assunto. Continuando. A produção de alimentos e outros bens era realizada pelos ilotas. Quem eram os ilotas? Era a terceira camada, olha aí a observação, era a terceira camada da sociedade espartana. Vou fazer aqui a pirâmide para vocês. Então, aqui ao lado nós temos a pirâmide que representa essa sociedade espartana. Bora lá, o que é que vocês vão fazer agora? Corre lá para pegar o seu caderno para anotar essa informação. Bora lá. E aí, pegaram o caderno? Então, coloque o assunto da nossa aula de hoje, Esparta. E embaixo você vai fazer a pirâmide da sociedade espartana, que é a pirâmide da sociedade. Então, vocês vão desenvolver essa pirâmide no seu caderno. Vão desenhá-la. Lá, sociedade. Informações que nós temos. Os esparciatas, que correspondia a 5% da população. Os periecos correspondia a 10% da população. E os ilotas correspondia a 85% da população. Então, essas são as três camadas da sociedade espartana. Após fazerem o desenvolvimento, o desenho, a pirâmide da sociedade espartana, coloquem aí as informações. As informações. Quem fazia parte de cada uma dessas camadas? Coloquem aí. Dos esparciatas, quem eram eles? Homens livres, ricos, que tinham terras e escravos. Homens livres, ricos,
que tinham terras e escravos. Já os periecos, homens livres, comerciantes e artesãos. Homens livres, comerciantes e artesãos. E os ilotas eram os homens presos, os escravos e os camponeses. Continuando nosso texto, vamos lá. Então, a produção de alimentos e de outros bens eram realizadas pelos ilotas, correspondente a 85% da população espartana. Foram dominados pelos dórios e transformaram-se em servos, escravos, camponeses. Eles eram obrigados a cultivar a terra e a entregar a eles parte do que produziam. Então, aqui no terceiro parágrafo que vocês vão marcar. Palavra ilotas. Eram obrigados a cultivar a terra e a entregar parte do que produziam. Então, para que vocês entendam o que a gente acabou de observar aqui no momento da nossa aula. Vocês fizeram no caderno a pirâmide da sociedade espartana, dividida em 3 camadas, os esparciatas, os periecos e os ilotas. Esparciatas correspondente a 5% da população, periecos 10% da população e os ilotas 85% da população. Anexaram informações também no seu caderno, quem fazia parte de cada uma dessas classes. Os esparciatas eram homens livres, ricos, donos de terras e donos de escravos. Os periecos, homens livres, comerciantes, artesãos. E os ilotas, servos, camponeses e escravos. E aí, prosseguindo o nosso conteúdo, vamos observar agora a oligarquia espartana. Vamos lá. Em Esparta, apenas os esparciatas eram cidadãos, então era a classe dominante correspondente aos 5% da população de Esparta, ou seja, apenas eles tinham os direitos políticos. Além disso, somente membros das famílias esparciatas mais importantes poderiam ser eleitos para funções de comando. Por isso, o regime político de Esparta é chamado de oligárquico. Então, vamos lá, que vocês vão marcar. Os esparciatas eram cidadãos, direitos políticos. O regime político de Esparta era chamado de oligárquico. Continuando nosso texto. Na cidade, 2 reis comandavam o exército e cuidavam das tarefas sacerdotais. Olha só, 2 reis comandavam o exército e cuidavam das tarefas sacerdotais. As leis elas eram formuladas pela gerúsia, um conselho formado pelos 2 reis e por 28 cidadãos com mais de 60 anos, ou seja, aqueles que tinham muita experiência de vida, então eles valorizavam esse ponto. Um comitê de 5 cidadãos, os éforos eram eleitos todo ano pela Assembleia para supervisionar as atividades políticas e julgar crimes importantes. Segundo parágrafo, você marca ele todo. Os cidadãos maiores de 20 anos podiam participar da Apela. O que era isso? A Assembleia que se reunia periodicamente para votar as leis propostas pela gerúsia. Mas o poder da Assembleia era limitado. Quem comandava a cidade, de fato, eram os 2 reis e os 28 anciões de Jerusa, os mais velhos, aqueles com mais de 60 anos. Então, olha aí uma observação para você anexar no seu caderno. Coloquem aí. Quem comandava a política espartana eram os 2 reis e os 28 anciões da Jerusa. Então, na nossa aula de hoje, já vimos a sociedade, vimos a política, a oligarquia. Agora vamos entender a educação. Não só em Esparta, mas em Atenas, que seguiam as mesmas características. Então, observe aqui. Em Esparta,
A educação dos cidadãos era uma aprendizagem para a guerra. Então, os espartanos, eles tinham essa preocupação de dominar, de aprender a guerrear. Assim que nasciam, as crianças eram examinadas. Se aparecesse algum sinal de fraqueza ou deficiência física, elas eram mortas. Olha só o tamanho da crueldade. Se aparecesse algum sinal de fraqueza ou de deficiência física, essas crianças seriam mortas. Por que os espartanos tinham esse pensamento, faziam isso? Exatamente porque as crianças elas seriam preparadas para as guerras. Aos 7 anos de idade, os meninos passavam a viver em quartéis e se habituavam a suportar dor, fome e frio. Após o período de treinos, os jovens eram submetidos ao ritual de passagem. Os que não fossem considerados aptos para a guerra eram relegados a uma condição inferior. O que é relegados? Rebaixados. As fontes históricas levam a crer que as mulheres espartanas participavam ativamente da vida social na polis. Elas praticavam exercícios físicos como os homens, circulavam livremente pela cidade e estimulavam a bravura dos filhos por meio de diálogos, além de aconselhar os maridos em questões políticas. A sociedade via as mulheres como o ventre gerado de valentes guerreiros. Então, o que a gente pôde perceber nesse texto que foi lido perante a nossa aula? Que os espartanos, eles não aceitavam as crianças com nenhum tipo de deficiência, com nenhum tipo de fraqueza. Se elas apresentassem, seriam mortas, porque eles seriam preparados para os combates, para as guerras, ou seja, se tornarem militares e guerreiros. Aos 7 anos, eles eram colocados em quartéis, onde eles iam aprender a sentir dor, a passar fome, frio, exatamente porque numa guerra eles iriam passar por essas situações. Após esse período de treino, eles seriam submetidos a ritual de passagem, ou seja, mostrar para a sociedade espartana que eles haviam se tornado guerreiros. Aqueles que não eram aptos, aqueles que não conseguiam se tornar guerreiros, eles eram rebaixados a uma condição inferior à dos guerreiros. Mulheres também faziam parte desse processo. As mulheres elas eram bem vistas, faziam parte desses treinamentos, davam conselhos para os seus filhos, com diálogos, incentivando, além de também aconselhar os maridos nas questões políticas. E elas, as mulheres espartanas, eram valorizadas, porque, na visão deles, elas sempre iriam carregar um guerreiro no seu ventre. Para concluirmos a nossa aula de hoje, a atividade de casa, primeira e segunda questão, copiar no caderno e responder perguntas e respostas. Não é para responder no livro, eu quero no seu caderno, com perguntas e respostas. Primeira questão fala o seguinte: complete em seu caderno o organograma com os diferentes grupos que compunham a sociedade espartana, ou seja, os que fizeram parte da sociedade espartana. Aqui em cima nós temos os esparciatas, e aí vocês vão completar dizendo quem era a segunda camada da sociedade espartana e quem era a terceira camada. Aqui embaixo já temos as características dessas camadas que estão faltando, desses nomes. E nesse quadrado, vocês vão apresentar as características dos espartanos. Quem fazia parte? Lembrando que a gente viu a pirâmide no começo da aula sobre a sociedade espartana. Tanto tem no seu caderno, como na nossa própria videoaula. Segunda questão, crie uma frase para cada um dos itens. Vocês vão criar frases que representam o assunto estudado na nossa aula de hoje. Democracia, cidadãos e mulheres, educação, Esparta e guerra, politeístas, deuses e cívicos. O que é politeísta? Aquele que acredita em vários deuses, que a gente já vem estudando no decorrer das nossas aulas. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem tirar no Class.
Prestem atenção aos prazos de entrega das atividades. A gente vai ficando por aqui. Até a nossa próxima aula, até o nosso próximo encontro. Tchau!